Vamos para mais uma entrevista nessa edição, para a gente entender esse contexto todo. A gente conversa agora com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez. Embaixador, boa noite. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Eu estou ouvindo muito bem. Muito obrigada pela entrevista, por falar sim para a gente, nos ajudar nesse momento tão difícil, de compreensão tão complexa, né? Mas vamos lá. A Assembleia Geral da ONU aumentou hoje a pressão em cima da Rússia. Claro, não é uma questão efetiva ali de uma ação, mas é uma sinalização em uníssono, né? Com uma semana de guerra, como é que o senhor está acompanhando, então, a reação do mundo a esse conflito, embaixador? Bom, eu acho que a resolução hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas é muito relevante. Tivemos um voto, eu diria, esmagador a favor justamente das teses, eu diria, da comunidade internacional no seu mundo. Estamos vendo lá o resultado, 141 países que estão apoiando esta resolução de condena para a Rússia. Somente a Rússia conseguiu 5 votos, 2 deles são justamente os países agressores, a Rússia e a Bielorrússia, e 3 outros, e um número 35 abstenções. Eu acho que é uma resposta muito clara. Vocês estavam falando do isolamento logístico. Este é um isolamento político. Um isolamento político que realmente a Rússia está sozinha. Nem países que podíamos pensar que podiam estar próximos da Rússia votaram com ela. Então, a Rússia tem que compreender que a resolução da Assembleia Geral é muito clara, tem que interromper já esta ação violenta contra a Ucrânia, tem que respeitar a soberania, a independência da Ucrânia, e temos que voltar ao caminho da diplomacia, que é a negociação, e não o uso da força, que é um elemento claramente que não é aceito por conjunto da comunidade internacional. O senhor ainda acredita numa solução diplomática de fato? Nós sempre, o nosso linha, o nosso ADN é justamente estar convencidos que a diplomacia tem que voltar. Realmente fizemos todos os esforços antes da operação militar russa, tentamos por todos os meios, as instituições europeias, os Estados-membros, nossos aliados, todos estiveram preparados para ouvir as preocupações russas e tentar de resolver. Isso não foi considerado por a Rússia, tomou o caminho pior e realmente nós vamos continuar nessa linha insistindo. Eles têm que retornar para essa legalidade internacional, têm que deter a operação militar, se retirar do território ucraniano e lá pode comentar a diplomacia. Se não é esse o caminho que eles vão seguir, logicamente nós já começamos a tomar ações, sanções muito fortes. Eu acho que a cooperação com os Estados Unidos em particular, mas com muitos outros parceiros, e como não, também com o Brasil, vai ser um elemento muito importante mirando para o futuro. Isolamento, justamente é essa ideia, não? De colocar a Rússia frente à sua responsabilidade e fazer que eles compreendam que este caminho que eles escolheram, que o presidente Putin escolheu sozinho, não é o caminho que tem que ser seguido. Ao contrário. Breaking News, CNN. Agora são 8h31. A gente abriu essa edição do Expresso falando ali sobre a estratégia russa de dominação em várias cidades ucranianas, né? Apertando também o cerco ali em Kiev, que deve ser dominada a qualquer momento. Mas a informação agora é a que você vê na nossa tarja. Kherson caiu, sim, está sob o comando russo. O Lorival Santana tem outras informações para a gente. Lorival, estrategicamente, essa cidade significa muito, né? Explica para nós, por favor. Sim, Kherson é parte de um dos objetivos da Rússia, que é tomar o sul da Ucrânia, que é o acesso marítimo, o único acesso marítimo da Ucrânia, por onde passa 80% do comércio, ali no Mar Negro. Eles encontraram, os russos, enorme dificuldade para tomar essa cidade, muito mais do que eles esperavam. É uma região muito próxima da Crimeia, que já é
parte da Rússia, né, anexada, embora não reconhecida pela comunidade internacional, mas ali há bastantes forças russas. Também no Mar Negro existem muitos navios anfíbios com tropas e equipamento militar que podem desembarcar ali, já desembarcaram um pouco, mas a partir da tomada de Kherson, o que o status da guerra indica é que a Rússia vai não usar Kherson para um avanço para o norte, porque os eixos de avanço em relação a Kiev vêm do norte, da Belarus, e do leste, da própria Rússia. Aqui, Kherson é importante para expandir as forças da Rússia no leste e tomar depois Mariupol e Odessa, que são os dois principais portos da Ucrânia. E com isso, controlar o acesso da Ucrânia ao mar, controlar os portos da Ucrânia. Em Mariupol, por exemplo, existe uma grande siderúrgica também, muito importante, uma das maiores siderúrgicas da Europa em termos de capacidade de produção, e também para assegurar o abastecimento da Crimeia, porque desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, que a Ucrânia tem cortado o abastecimento, até mesmo de água, para a Península da Crimeia. Então, eu venho dizendo há muito tempo que um dos objetivos dessa operação militar russa é tomar o sul, e Kherson é o ponto de partida, é a ponta de lança para essa operação militar no sul, Mona Lisa. É isso, o avanço continua. A gente interrompeu a entrevista com o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez, mas, embaixador, tenho certeza que o senhor entende, pode colocá-lo, por gentileza. Estamos nesse breaking news aí sem fim, nessa notícia urgente, acompanhando, então, toda a ofensiva, né, russa ali na região da Ucrânia, nas imediações, e é muito importante a gente explicar absolutamente tudo quando a notícia surge. Então, embaixador, claro, peço desculpas, muito obrigada por continuar aqui com a gente. Lorival, continua no papo, mas já engatando também a conversa com o embaixador. Por favor, Lorival. Embaixador, não é nada pessoal, eu sei que o senhor se sentiu atropelado, eu já senti isso algumas vezes também, e já atropelei colegas também. A gente atropela com carinho, vai. Não é muito diplomático, Sim, mas faz parte do momento. O presidente Zelensky tem insistido para que a União Europeia aceite a entrada da Ucrânia no bloco, né? Seria uma medida totalmente atípica, né? Sem o processo, mas foi isso que deu início a todo esse conflito, né? Quando Viktor Yanukovych, então presidente da Ucrânia, falou em entrar para a União Europeia, o Putin não gostou, o obrigou a entrar na Comunidade Econômica Eurasiática. Os ucranianos se rebelaram, fizeram manifestações no início de 2014, o Yanukovych caiu e aí a Rússia interveio na Ucrânia. O que o senhor acha desse pedido um pouco desesperado do Zelensky? Qual o significado dele? É viável em termos práticos? Tantas coisas, tantos tabus a União Europeia está quebrando nesse momento, assim como países como a Alemanha, a Suíça. Esse é um caminho viável na sua visão? Bom, eu acho que isto é uma demonstração que a tese do presidente Putin, não, das áreas de influência, não funciona. Ele considera que há umas áreas onde você não pode entrar porque são influência da Rússia ou poderiam ser a influência de outra grande potência. Nós achamos ao contrário, que os países têm toda a liberdade de fazer suas escolhas, podem fazer escolhas sobre que grupo querem participar e, por exemplo, o fato de que a Ucrânia está mirando para os seus vizinhos do sul, está mirando para a União Europeia, está mirando para outras áreas, é uma coisa que tem que ser plenamente respeitada. Agora, a União Europeia o que quer demonstrar é uma plena solidariedade. Estamos vendo as notícias e eu compreendo perfeitamente que vocês tenham que interromper, porque as notícias estão lá e temos que acompanhar, e se vê que realmente a Ucrânia está a se defender frente a um inimigo muitíssimo mais potente, e realmente a opção que a Ucrânia fez em favor da democracia, em favor de uma integração com países do sul, eu acho que é a coisa que mais preocupa a Rússia, e justamente um ditador nunca gosta quando outros países fazem uma opção por a democracia. Isso é o que está a preocupar a Putin, e isso que nós, os países democráticos, como é o caso da União Europeia, como é o caso do Brasil, temos que defender, justamente estar do lado do país que está sendo atacado. E esse ponto de vista, a resolução hoje na Assembleia Geral, e ter o Brasil junto aos outros países
países apoiando esta resolução, para nós é sem dúvida muito significativo. E temos que continuar a expressar essa solidariedade. Quando eu falo de que a democracia, que a diplomacia tem que estar, é porque consideramos que essa porta continua aberta. Se o presidente Putin quer voltar para trás e quer voltar para essa linha, claro que sim, vamos voltar a discutir sobre estas questões, porque é importante discutir como é a regra da Carta das Nações Unidas. Todo se pode discutir, mas não se pode usar a violência contra um vizinho, como está fazendo agora a Rússia e a Belarus contra a Ucrânia. Sem dúvida. Chamar o nosso time todo, embaixador, para a entrevista. Caio, chega na conversa também, Caio. Boa noite, embaixador. Prazer revê-lo. A gente esteve junto na Amazônia, né, numa viagem do vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos lá. Embaixador, eu tenho ouvido muito aqui do governo brasileiro o seguinte argumento, que uma pressão extrema sobre a Rússia, inclusive eu tenho ouvido essa expressão, colocar os dedos nos olhos dos russos, pode ser contraproducente e gerar uma contra-reação ali até muito pior, quem sabe até uma reação nuclear. O que o senhor acha dessa leitura predominante hoje no governo brasileiro? Bom, eu acho que está colocando os dedos nos olhos a Rússia sobre a Ucrânia. Então, temos que estar sempre do lado do país que está sendo atacado. E, desse ponto de vista, a União Europeia tem as coisas muito claras. Logicamente, nós não queremos chegar à guerra. Essa não é, como não queríamos chegar a esta guerra entre Rússia e Ucrânia. E vamos sempre tentar buscar meios pacíficos. Mas, há um momento, quando um país da potência da Rússia decide entrar neste caminho, temos que reagir com todos os nossos instrumentos. E as sanções que estamos a colocar, que já colocamos uma boa parte, mas vamos continuar nessa direção. E ouvimos, por exemplo, recentemente o discurso do presidente dos Estados Unidos falando de outras novas rodadas de sanções, tem que ser seguidos. Eu valorizo muito a posição do Brasil até agora, tanto no Conselho da Segurança como na Assembleia Geral. Eles votaram sempre no mesmo lado que a União Europeia, que os Estados Unidos. E isso para nós o que tem que nos importar. É verdade que depois todos temos que nos preparar para umas situações que vão ser complicadas e, sem dúvida, a aplicação das sanções por parte da União Europeia vão ter um efeito sobre as nossas economias, sobre o nosso aprovisionamento de energia. O Brasil vai ter outros problemas, como pode ser os fertilizantes, mas tudo isso pode ser resolto porque temos defendendo os valores da democracia, os valores da integridade, os valores da soberania. Isso vale muito mais que, direi, interesses econômicos que podamos ter uns ou outros em um momento dado. Mas eu insisto, valorizo muitíssimo que o Brasil está a acompanhar os esforços da maioria da comunidade internacional, esteve lá no Conselho de Segurança com toda a responsabilidade, hoje também demonstrou estar lá na Assembleia Geral e vamos continuar a contar com o Brasil em outras esferas nos próximos dias e semanas. Embaixador, agora a participação é da Renata Agostini, direto de Brasília. Renata, por favor. Embaixador, boa noite. Noticiamos há pouco a tomada de Kherson, mas gostaria de olhar para Kiev. Uma eventual conquista da capital ucraniana seria um marco nas reações da União Europeia, dos Estados Unidos, ou seja, das potências ocidentais? O que podemos antever de reação caso os russos tomem Kiev e eventualmente prendam ou até a gente veja a morte do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porque a intenção dos russos é justamente que ele não esteja mais no poder. Boa noite, Renata, um prazer. Realmente, para nós, vamos continuar nessa linha. Nós queremos insistir em que já marcamos por onde vamos ir. Cada vez que a Rússia vai continuar nestas ações, vamos ir aumentando a pressão, vamos ir aumentando as nossas sanções, vamos buscar os pontos, vamos dizer, onde mais dificuldades vão ter. Nós estamos convencidos que estas sanções vão ter um efeito na Rússia, no pensamento do presidente
presidente Putin. Logicamente, estamos mirando com grandíssima admiração tanto o presidente da Ucrânia, como eu diria o conjunto do povo ucraniano, que estão reagindo com todos os meios que eles têm. Nós vamos tentar ajudar a eles, vamos aportar armas, vamos aportar apoio logístico, vamos aportar todos os elementos que podemos aportar. E o que agora temos que fazer é reconhecimento desse grandíssimo esforço. Estão sacrificando o máximo que uma pessoa pode sacrificar, as suas vidas, e estão defendendo realmente com todos os meios. Estamos a acompanhar, vamos ter no próximo sexta-feira um Conselho de Ministros de Relações Exteriores em Bruxelas. Vamos convidar o Ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, também vai estar o Secretário de Estado dos Estados Unidos, vai estar as ministras do Reino Unido e do Canadá, justamente para demonstrar que a União Europeia e os seus aliados estão com a Ucrânia, estão com o povo ucraniano, e o que vamos fazer dia a dia. Vamos desejar que realmente a Rússia compreenda, o presidente Putin compreenda que este caminho não vai levar a nenhum lugar positivo, nem para ele, nem para a Rússia, e vamos tentar juntar forças. É muito importante esta solidariedade, esta ajuda que estamos a prestar. Os 141 países que votaram a favor da resolução são países que estão comprometidos com a Ucrânia, que estão comprometidos com uma comunidade internacional baseada em regras, e a Rússia, em particular o seu presidente, tem que compreender isso. Esperamos que seja mais temprano que tarde. Embaixador, qual que é a expectativa do senhor para essa segunda rodada, então, de negociação por um cessar-fogo que pode acontecer amanhã? Claro, eu digo pode, porque a segunda rodada deveria ter acontecido hoje, foi adiada para amanhã. Qual a real expectativa do senhor? O que estamos ouvindo do lado russo, em particular, são reclamações absolutamente fora de qualquer possibilidade. Você não pode pedir a um país como a Ucrânia aceitar, como nenhum dos nossos países aceitaria, perder uma parte do seu território. Então, desse ponto de vista, achamos que o que agora está a se falar, por lo menos fora da mesa, porque nós não estamos na mesa, não é. Sabemos que, da parte da Ucrânia, a maior vontade de buscar soluções, com o pleno respeito da sua soberania, e vamos tentar de ver se a Rússia compreende realmente com esta pressão internacional, com o fato de que ficou tão isolada, com somente outros 3 países apoiar as suas posições, que eles compreendam que tem que mudar. Vamos ver, muitas vezes estas coisas que agora parecem tão complicadas, e que, como é o caso das notícias que vocês estão nos dando, a aproximação de Kiev, tudo parece de um color muito sombrio, muito triste. Vamos ver se pouco a pouco a razão volta, e volta em primeiro lugar o país agressor, que é a Rússia. Vamos fazer de todo do nosso lado, insisto, estamos reforçando as nossas sanções, estamos reforçando a solidariedade internacional. Esse tem que ser o nosso trabalho nos próximos dias, e é muito importante manter esta unidade da comunidade internacional, como hoje foi demonstrado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Sem dúvida. Lorival, fecha a entrevista para a gente, Lorival. Embaixador, é notável como o Putin conseguiu o contrário do que ele pretendia, que era explorar a desunião da União Europeia. Com uma frase eu resumo: a Hungria votou hoje a favor da resolução condenando a Rússia. Há poucos dias, poucas semanas, o Viktor Orbán estava lá estreitando a amizade com o Vladimir Putin. A Hungria não colocou objeções, não impediu a aprovação das sanções e da aprovação de verbas para a compra de armas para a Ucrânia. Qual o impacto dessa crise, dessa guerra sobre a União Europeia e sobre também a discussão que é proposta pelo Macron em 2019 para que a União Europeia tivesse um sistema de defesa próprio? A União Europeia está muito unida. Eu acho que essas coisas acontecem muito a menudo com a União Europeia. E nas crises onde o projeto europeu faz um passo adiante cada vez mais. Eu acho que esta crise, como você falava, eu estou convencido que o Putin pensava que a União Europeia ia não estar unida, pensava que a relação transatlântica não ia funcionar, pensava que os países da América Latina não iam considerar que isto era uma ameaça para eles. Todas as coisas foram erros dele. Eu acho que essas são as coisas que tanto ele como as suas colaboradores, e tem
muitos bons colaboradores, por exemplo, o ministro Lavrov, que eu conheço quando fui embaixador lá na Rússia, são pessoas que conhecem bem a comunidade internacional. Estou seguro que hoje estão a avaliar os resultados, estão vendo como a Rússia está ficando sozinha no ambiente internacional. Sim, é um grande país, sem dúvida, os russos são pessoas admiráveis, mas agora tem que compreender que o Putin levou a eles a um caminho sem saída. A volta tem que ser voltar com toda a comunidade internacional para o diálogo, retirar as suas tropas da Ucrânia, respeitar a soberania de um país vizinho com uma história em comum, como o caso da Ucrânia, e respeitar também a União Europeia, que, insisto, tem sempre a vontade de chegar a acordos, tem sempre a vontade de dialogar com o nosso vizinho, que é a Rússia, mas respeitando os princípios da comunidade internacional e, em particular, o respeito à soberania e à independência dos Estados membros das Nações Unidas. Embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez. Embaixador, muito obrigada pela conversa. Muito obrigado, Venha mais. Muito obrigada. Venha mais conversar conosco, muito esclarecedora a conversa, o papo. Muito obrigada, Lorival, Renata e Caio, que também participaram da entrevista comigo.